Santa, explica para nós um pouquinho dessa aplicação. Bom, esse daqui é um DOAS, que é uma unidade para tratamento de ar externo. DOAS é a abreviação de Dedicated Outside Air System. A função principal de um DOAS, principalmente aqui no Brasil, qual que é? É desumidificação. Ele aqui em Cabreúva ele não era nem tão necessário, mas a gente resolveu colocar aqui como uma forma de demonstrar a utilidade desse equipamento. A principal utilização dele é na orla marítima, onde a umidade é muito alta e você tem sérios problemas de controlar a umidade dos ambientes pelo sistema convencional de ar-condicionado. Então, esse é na verdade, é um fan coil, mas com 3 serpentinas. E essas serpentinas, elas estão trabalhando numa forma que a gente chama de ciclo runaround coil, que é uma espécie de um looping entre serpentinas. Certo. Então nós vamos dar a volta nele para ver o lado da conexão hidráulica para entender como ele funciona. Aqui, Uou, olha o lado de cá, ó. aqui dá para ver as 3 serpentinas. A ideia qual que é? Você ter 2 serpentinas de 6 filas em série, fazendo as vezes de uma serpentina de 12 filas que você não conseguiria limpar por ser muito grossa. Assim como manda a norma. A norma fala que acima de 6 dividir em 2 para permitir a limpeza. Quanto mais você aumenta o número de filas de uma serpentina, maior é a capacidade, porque tem mais área de troca. E você consegue aumentar o ΔT da água, por conta de ter mais área de troca. Então a ideia qual que é? É você entrar com uma água gelada a 7 graus aqui na segunda serpentina, pega a água que está saindo da segunda serpentina, coloca na entrada da primeira. E dimensiona esse equipamento para trabalhar com ΔT na ordem de 13 graus nas 2 serpentinas. Tá. Ora, qual que é a função disso daí? Eu vou estar entrando com ar lá no Rio de Janeiro a 38 graus com umidade alta e vou sair com esse ar na faixa de 11 e 12 graus. Da primeira serpentina. Da segunda. Da segunda. Como o ar entrou muito quente, eu consegui um ΔT de 13, eu entrei com água 7 aqui, eu vou estar saindo com água 20 lá. Só que o meu ar agora caiu para 11 e 12. Certo. Resultado, o ar agora está mais frio do que a água. Eu pego aquela água que está a 20 e jogo nessa terceira serpentina. Tá. Resultado, essa terceira serpentina é um reaquecimento. Faz um balanceamento. Exatamente. Então aquele ar que estava a 12, agora ele vai para 19, 20 graus. Ele ganha um pouquinho de calor. Ele ganha calor, então com isso você completa o processo de desumidificação, que qual que é? Primeiro você tem que baixar a temperatura para condensar o vapor de água e retirar a umidade absoluta. Certo. Depois você tem que reaquecer para reduzir a umidade relativa, porque a umidade é relativa porque ela é função da temperatura. Numa temperatura mais alta o ar consegue reter mais vapor de água. Então, e com isso eu consigo mandar um ar externo para os ambientes praticamente neutro, com umidade na faixa de 50% a 60% de umidade relativa e ainda abaixo da temperatura de conforto, ele ainda vai ajudar na climatização do ambiente. Fantástico. Isso é especialmente importante quando a gente fala de hotéis e hospitais na orla marítima. Se você não trata o ar externo num hotel, na orla marítima, o que vai acontecer? Você é obrigado a trabalhar com o ar-condicionado do quarto ligado, mesmo com o quarto vazio, porque senão dá mofo no quarto. Fica muito úmido. Porque você pegar o que normalmente o pessoal faz, coloca uma caixa de ventilação para fazer a renovação de ar do quarto, você está jogando toda a maresia para dentro do quarto. Entendi. Se o ar-condicionado não está ligado para desumidificar, Fica aquela massa lá dentro. fica aquela massa úmida, dá mofo no quarto. Se você já manda esse ar externo para o quarto desumidificado, você não tem problema de mofo. É um tratamento de ar, então. Exatamente.